conhecemos até agora duas concepções acerca de como devemos interpretar os materiais que são colocados diante de nós, inclusive os materiais jurídicos. Vamos agora, nesta aula, tratar de um outro teórico e também um grande escritor italiano, que é Umberto Eco. Daí, então, o tema desta aula, especificamente falando, é obra aberta, leitor modelo, intentio operis, interpretação e superinterpretação em Umberto Eco. Portanto, vamos lá. Umberto Eco é conhecido, morreu há alguns anos atrás, como o famoso autor do famoso romance O Nome da Rosa. O autor escreveu outros livros também importantes, mas conhecido como um clássico da filosofia da linguagem, da teoria da interpretação. O autor italiano é também conhecido porque já aí pelos anos 70, mais ou menos, não sei precisar exatamente quando, escreveu uma obra que se tornou muito famosa, intitulada A Obra Aberta. O conceito de obra aberta vem bem a calhar porque nós, os juristas, estamos sempre em discussão acerca da completude do sistema jurídico, se o sistema jurídico tem lacunas, se não tem, ou se a lacuna é da lei, ou se não é, se o sistema, se o código é autossuficiente, se tem todas as respostas ou não tem. Durante a história do pensamento, nós estivemos o tempo inteiro lidando com esse assunto. Claro que Umberto Eco, ao escrever essa obra, não está pensando no direito, porque não é um jurista, mas é o fato de ele tratar desse assunto, da abertura inevitável de uma obra, é que faz com que ele tenha sido estudado e mereça a atenção dos juristas. O que é, na verdade, que Umberto Eco está falando? A ideia que ele defende neste livro, que leva mesmo esse nome, A Obra Aberta, é que há muitas composições que, de maneira intencional, o autor deixa aberta para que o intérprete possa intervir de maneira deliberada e criativa na criação. Na verdade, enquanto frui esteticamente, ele está pensando mais ali quando fala mais na criação literária, então, enquanto o leitor, o intérprete, interpreta esta obra, ele vai completando as lacunas deixadas deliberadamente. Na verdade, se trataria aqui de um contínuo entre interpretação e fruição. A cada momento em que nós interpretamos, nós revivemos inteiramente. Nós podemos pensar, por exemplo, a interpretação de uma determinada partitura. O regente de uma determinada orquestra se depara com uma partitura de Villa-Lobos, que está lá na sua originalidade, e quando ele organiza o sistema de execução, estão ali os músicos diante dele, ele tem essa oportunidade de reviver integralmente essa obra de maneira criativa, que o próprio Villa-Lobos teria, nessa tese defendida por Eco, assim como qualquer outra criação, deixado essa obra à disposição, que a ideia central é esta, de que toda obra está sujeita e deixa à disposição dos intérpretes uma rede inesgotável de possibilidades para que o intérprete possa preencher, possa utilizar. Seria o que ele chama de uma opção barroca pelo movimento. Na verdade, essa abertura deixada intencionalmente diz respeito à confiança que o autor tem
no intérprete de oferecer contributos emotivos e imaginativos para a sua obra. E por que motivo o autor está dizendo isso? Ele diz que essa é uma característica da escrita contemporânea, de lidar com essas ambiguidades na escrita. Se a gente, ele vai dando alguns exemplos que a gente poderia ir neles juntando outros, que todos esses exemplos nós poderíamos encontrar essa situação de dizer que há uma certa responsabilidade atribuída ao intérprete de completar que determinadas obras. Se a gente pensar, por exemplo, o teatro de Bertolt Brecht, por exemplo, do teatro da não solução. Na verdade, então, o autor estaria, de maneira deliberada, deixando o auditório com esse encargo de retirar as conclusões que bem entendesse. Ninguém poderia chegar ao final e dizer assim, qual é, e dizer assim, afinal de contas, qual é a moral da história. Não existe moral da história, diria. Assim como a obra de James Joyce, o famoso esqueço agora o nome do romance do homem, um romance enorme, Ulisses, o famoso Ulisses. Humberto Eco diria a respeito disso, uma trama que deixa que o próprio leitor da obra encontre os próprios caminhos a serem percorridos. Então, isso é uma característica desta escrita contemporânea, em que a linguagem é sempre essa situação ambígua e diferentemente daquelas pretensões de universalidade que nós vimos naquele momento da história do pensamento das interpretações, onde se imaginou uma universalidade de escrita e de leitura, aqui a situação, o desafio é outra. O leitor está permanentemente desafiado a revisar as suas certezas. Tudo que a gente imaginava que era de todo evidente, naquilo que nós falamos acerca do direito, em um determinado momento, as coisas pareciam inteiramente resolvidas, eis que acontece um fato novo e o tribunal revisa inteiramente o seu entendimento acerca de um determinado assunto. Eu me lembro que num julgamento histórico, não sei precisar, a minha memória já nunca foi boa, e cada vez fica pior. Eu me lembro mas eu me recordo que há um julgamento desses importantes do Supremo Tribunal Federal, em que a ministra Rosa Weber assumia estava votando e justificava o seu voto. Eu tenho a impressão que se trata de um caso da Lava Jato, não sei, tenho a impressão que é. E ela justificava o seu voto ao dizer que ela discordava daquela decisão que estava dando, mas estava assumindo ali uma posição anteriormente assumida pelo tribunal. Ela não se sentia à vontade de divergir do entendimento da corte, quando o ministro Celso de Mello disse a ela: Excelência, mas esse tribunal está em sessão, e quando o tribunal está aberto, ele está sempre obrigatoriamente, disse o óbvio, né? Enquanto o tribunal está aberto, ele tem que estar disponível à mudança do seu entendimento. Então, o que Humberto Eco está dizendo aqui é isso. Os intérpretes não se desvencilham dessa responsabilidade de reconstituir o seu caminho. Então, em verdade, a ideia da obra aberta é essa, de que a arte não apenas conhece o mundo, ela também tem essa obrigação de completar o mundo. Isso tudo ele vê em outros campos, como na física contemporânea e as lições de descontinuidade do mundo subatômico, em que toda essa incerteza não significa necessariamente o caos, mas da própria natureza desses objetos. Então,
uma multiplicidade de potências, cada material que, que se põe para ser interpretado, todos eles se apresentam como uma multiplicidade de potências. A interpretação, as conclusões do autor não estão fechadas, não estão encerradas em uma única possibilidade. Então, o autor sempre oferece ao intérprete uma obra para ser acabada, que às vezes o autor nem sabe exatamente como que o leitor vai terminar, mas ele sabe que essa obra será completada e que o intérprete não vai se apropriar da obra, não vai transformar e querer transformar essa obra como se fosse sua, mas vai continuá-la, vai dar o acabamento a ela. Então as obras abertas são de fato obras, não são partículas errantes aí, emergentes de um determinado caos. E tudo isso, poderíamos dizer, aqui mesmo até em momento já de conclusão dessa ideia central da teoria interpretativa de Umberto Eco, que tudo isso está fundado na ideia de complexidade no nosso tempo. Nós vivemos em um tempo de pluralidade e diferença, diria Jacques Derrida. Pois bem, dito isso, referido a Umberto Eco, acerca dessa ideia, aí eu nem disse exatamente quais os textos que eu estava utilizando, que eu sugeriria para a leitura. Basicamente aqui para esta aula, além dessa obra que já me referi, da obra aberta, há uma outra, eu busquei referências aqui em diferentes obras, mas foram principalmente essa da obra aberta. Há uma outra obra que está logo aqui diante de mim, dos meus olhos, Os Limites da Interpretação, mas principalmente esta, aqui no Brasil, traduzida pela Martins Fontes, que na verdade é um conjunto intitulado Interpretação e Superinterpretação, que na verdade é um conjunto de obras, uns textos aqui com diferentes autores teóricos da interpretação. Pelo que a gente lê da obra, a impressão que passa é um congresso que aconteceu em algum lugar, não me recordo exatamente onde, mas que acabou se transformando num livro, e que é bastante auspicioso para a compreensão. E é exatamente dessas três obras que dá para poder retirar. Dessas aí já dá para se apropriar da ideia do autor. Eu aqui vou poupá-los de um conjunto de conceitos em torno dos quais a teoria da interpretação de Umberto Eco vai girar. As distinções que ele fará entre... Na verdade, tudo que ele diz acerca da teoria da interpretação, sobretudo nesse texto ali, que no diálogo dele com outros autores, é de nos mostrar nos tentar fazer ir um pouco adiante nessa discussão entre os defensores da intenção do autor, chamado intentio auctores, os defensores dos teóricos da interpretação que defendem a nossa obrigação de, ao invés de nos vincular à intenção do autor, nós construirmos nós próprios o sentido da obra, o que é chamada intenção do leitor, ou intentio lectores, ou seja, que o próprio leitor é o herói, ao invés de buscar esse protagonismo, de pensar num protagonismo do autor e ficar aí obstinadamente perguntando o que o autor queria dizer. Para contrapor exatamente essas duas concepções é que Umberto Eco irá defender a chamada intentio operis, ou no dizer, a própria obra tem uma intencionalidade e é em torno dela que nós devemos formular a nossa interpretação, a nossa versão acerca da obra. Esses conceitos aí, as distinções que ele faz entre autor empírico, autor modelo, autor implícito e os seus similares no leitor empírico, leitor
modelo, leitor implícito, etc. Há um conjunto de conceitos que ele vai elaborando ao longo desses textos. Talvez, para nosso objetivo aqui, nós pudéssemos nos concentrar nas distinções que faz entre o autor empírico e o autor modelo. O autor empírico é o autor que realmente escreveu. Eu olho ali e logo me deparo com os Lusíadas de Camões. Está ali. Então, Camões é o leitor, é o autor empírico, aquele que escreveu a obra. Então, diferentemente do autor empírico, há o autor modelo, que é esse autor imaginado pelo leitor. É, na verdade, o dono de uma estratégia de leitura. Na verdade, diferentemente do autor empírico, que é o enunciador do texto, o autor modelo é aquele que o leitor imagina que é, na verdade, o que estabelece as regras de leitura e dirige o leitor modelo, né, garantindo aí esse diálogo entre a intenção do texto e a intenção do autor. Mas o que há de mais importante aí é que o autor modelo é aquele que verdadeiramente dirige a interpretação. Porque ele que é o dono da estratégia de leitura, que é outro contexto, ou melhor, há um outro conceito da estratégia textual que está presente também aí nessas diferenciações de Humberto Eco. Quanto ao leitor, é importante, isso talvez até mais importante que a própria ideia do autor, que é a distinção entre o leitor empírico e o leitor modelo. O leitor modelo é aquele que lê o texto tal como ele foi feito para ser lido. Se nós pensássemos a Constituição de 1988. Uma das críticas que comumente se faz, já fiz referência a isso algumas vezes aqui, uma das críticas que constantemente é feita a alguns intérpretes da Constituição é que alguns deles aparentemente iriam além daquilo que estaria dito na Constituição. Se é que a gente pode dizer realmente isso, que existe algo de evidente, mas há quem acredite que existem evidências nos textos. Tudo bem, vamos admitir as coisas assim para argumentarmos. A ideia do leitor modelo é a ideia daquele leitor que lê o texto tal como ele foi feito para ler. Ele difere, nesse caso, radicalmente do leitor empírico, porque o leitor empírico, diz Humberto Eco, é aquele que lê o texto como se o texto fosse dele, como se ele fosse o próprio autor, e que, portanto, ele estaria em condições de fazer do texto que ele bem entendesse. Qual é o problema de Humberto Eco com o leitor empírico? Porque o leitor empírico constantemente erra em relação àquilo, diz ele, em relação àquilo que está no texto. Na verdade, ele diferentemente do leitor modelo, acaba se envolvendo com o texto. O leitor modelo tem essa vantagem, porque ele não envolve pessoalmente, ele simplesmente ajuda a realizar os propósitos da obra. Ele quando faz isso, ele está em condição de dizer alguma coisa sobre o texto, mas recorrendo à própria estratégia de leitura deixada pelo autor. Diferentemente do leitor empírico, que constantemente vai errar quanto a isto, porque ele vai supor determinadas coisas acerca da obra e corre o risco, inclusive, de ser desafiado pelo autor. Eu me recordo que no julgamento creio que foi do Mensalão, em que na famosa teoria do domínio do fato, que ocorreu no momento em que o autor alemão desafiou a corte,
constitucional brasileira para dizer que aquilo que estava dizendo, né, acerca da teoria do domínio de fato não era exatamente aquilo que ele dizia. Então, diz Humberto Eco, esse é o risco do leitor empírico, de achar que a obra é dele e que ele pode dar a ela o sentido que ele bem entender. Então, essas distinções são importantes porque é com base nelas que Humberto Eco irá desenvolver a sua tese acerca da interpretação e a crítica que vai dirigir a determinadas correntes da interpretação hoje, que ele vai, num pacote só, chamar de superinterpretações de textos. Diz ele que há uma crise hoje na teoria da chamada intenção do autor. Nesse caso, igualmente, o autor italiano está aqui pensando numa tal de nós poderíamos dizer isso, aliás, é ele próprio que diz isso, numa semiótica hermética, às vezes, de não reconhecer que a interpretação, porque o fato de ele dizer que a obra é sempre aberta, não significa dizer que não existam limites para a interpretação, diz ele. É preciso observar isso. Nesse texto especificamente que fiz referência, ele recorre a uma discussão clássica, segundo ele, que aconteceu na Itália durante algumas décadas antes da composição dessa obra, em que os escritores estiveram muito empenhados, ficaram muitos anos discutindo a tese de uma suposta ideia maçônica de Dante, o autor da Divina Comédia, que Dante seria maçom porque na sua obra ele teria dito tais coisas. Então os autores ficaram durante muito tempo debatendo se Dante era ou não era, o autor já era um precursor das ideias maçônicas, que como nós sabemos, estão relacionadas ao período do surgimento do positivismo. De fato, ele cita esses dois exemplos, cita esse e cita um outro lá, no campo da botânica, em que os autores estavam discutindo uma certa semelhança entre os testículos, a semelhança dos bulbos de uma determinada samambaia com os testículos humanos. Ele está recorrendo a esses dois exemplos para dizer, às vezes, a perda de tempo de determinados autores para discutir coisas que, evidentemente, não estão nos textos. É isso que ele está chamando de superinterpretação. Seriam as chamadas associações improváveis entre textos. Então, essa ideia para ele serve, esses exemplos servem para ele para mostrar que a chamada intenção do autor não oferece a pedra de toque da interpretação, podendo ser, inclusive, enganosa, e correr esse risco, que já me referi aí, de encontrar o autor vivo e ser constrangido pelo autor a dizer que estava errado. Há um exemplo também clássico aí, do vestibular, em que adotou uma obra aqui, não me lembro exatamente de quem foi o autor, quem era exatamente o autor, mas e aí parece que houve muita reclamação, né, naquele vestibular, e deram a prova para que o autor realizasse a interpretação. E na verdade, o autor do livro foi reprovado naquelas questões do vestibular, porque era como que supostamente ele não entendesse a própria obra. Então, o que Humberto Eco está falando aqui exatamente é exatamente isso. Os absurdos para os quais a chamada intenção do autor pode nos levar. Mas isso não sanciona, como diz ele também, a tese dos chamados, da chamada teoria da desconstrução jurídica. Já
fizemos referência a essa filosofia, quando falamos de Jacques Derrida, que foi o grande formulador, que está lá no campo da filosofia, mas também da teoria da interpretação, no campo da linguagem, dessa ideia, por que Humberto Eco se põe de forma contrária, frontalmente contrária a essa ideia, porque aqui também seria um absurdo para ele colocar nas mãos dos intérpretes o sentido da obra. Os desconstrucionistas, o que na verdade fazem é enredar numa prática quase que esotérica da interpretação, que pode até ser, digamos, luxuosa, pode ser até um exercício, digamos, erudito de lidar com a obra, mas que não vai nos levar adiante por muito tempo. Então, na verdade, seria importante, segundo ele, a gente assumir que a ausência do autor empírico, ou seja, daquele que verdadeiramente pegou a caneta e escreveu o texto, hoje não se pega mais em caneta para escrever texto, mas sentou na frente da maquininha lá e escreveu o texto. Ou seja, a ausência do autor empírico não licencia o intérprete a interpretar da maneira como bem entender. Na verdade, aqui o que está fazendo mesmo é uma censura a esses chamados intérpretes voluntariosos, esses licenciosos que tentam fazer da obra uma outra coisa que não foi exatamente o que o autor disse. Na verdade, é bem verdade que às vezes a gente deve perguntar qual era a intenção do autor. Às vezes não perguntar a intenção do autor, segundo ele, pode parecer até uma falta de educação. Mas quando a gente o faz, a gente não faz exatamente para validar a interpretação, mas para mostrar a discrepância que existe entre essa chamada intenção do autor e a intenção do texto. Então, o que na verdade nós deveríamos então era estabelecer uma dialética com o texto, do texto com o leitor. Então, aqui está a defesa dele na chamada intentio operis, que a própria obra tem uma intencionalidade e é em torno disto é que nós devemos realizar a interpretação. O que isso sugere? A gente abandonar essas perguntas, essa fala, assim, qual era a intenção do legislador constituinte? Ao invés de ficar fazendo isso ou ficar tentando reescrever a Constituição. A cada sessão de julgamento do Supremo Tribunal Federal, o Supremo escrever uma outra Constituição. Ao invés disso, seria o de reconhecer que a Constituição de 1988 tem ali uma intencionalidade. Então, a interpretação da Constituição, a hermenêutica constitucional, deveria se centrar em torno disso. O que isso queria dizer? Queria dizer que há situações em que o autor deve se render ao leitor. Existem casos, ele cita casos dele próprio, enquanto autor desse romance famoso, do Nome da Rosa, em que o autor tem a obrigação de apelar para a coerência do texto. Então, o autor do Nome da Rosa reconhece que não foi coerente, ou às vezes que foi lacunoso. Ele cita um exemplo, um clássico aí de uma conferência que fez em que um leitor dele estava no auditório e perguntou a ele por que ele disse tal coisa a respeito, não me lembro mais o exemplo que é citado, a respeito da obra. Ele diz, não, eu não disse isso. Aí o leitor levanta e lê para ele. E aí ele toma um susto, porque ele não imaginava que aquilo estivesse lá. Aí então às vezes ele diz assim, não, realmente isso está aí. Você tem toda a razão que isso está aí. Mas existem momentos que tem que apelar para a coerência. Dizer, não, isso aí está por acaso. O fato, tem um dos exemplos que ele cita lá, é que a pessoa fez uma associação lá acerca da cor do vestido de uma personagem,
com uma determinada ideia lá, que ele nem imaginou que aquilo estivesse ali. Ele diz, não, isso é uma associação arbitrária, isso não faz parte do conjunto da minha obra. Então, em resumo, eu quero dizer que o texto é apenas um dispositivo, é uma estratégia que visa criar um leitor modelo com certa liberdade de atuação. Então, o texto é construído com um objetivo, então nós não podemos ser exagerados em relação ao texto. Nós temos que ser econômicos em relação a tudo isso. Ele é um objeto construído pela interpretação num esforço circular de validar-se. Então, ele é, temos que reconhecer, irremediavelmente composto de lacunas, mas é somente um mecanismo preguiçoso de produzir leitura. Na verdade, ele depende dessa iniciativa do leitor modelo sob a companhia do autor implícito, que exige determinadas competências de leitura. Daí a ideia defendida por ele, rechaçada por Stanley Fish, uma chamada de uma comunidade de leitores. Então, existem competências a serem levadas em consideração para que o texto produza os seus devidos efeitos imaginados pelo autor. Então, essa ausência do autor empírico se preenche com essa cooperação entre aquilo que ele deixou e aquilo que o leitor pode realizar. E isso reafirma-se sempre por meio de competências presentes nessa comunidade dos leitores, dos membros, que, na verdade, a linguagem, por ser um tesouro social, é que, por possibilitar uma leitura, um partilhamento de leituras e os sentidos dos textos, é que a linguagem é um verdadeiro tesouro social que deve ser guardado, deve ser cuidado. Então, nós devemos recusar essas intenções do autor, a intenção do leitor que por vezes acaba tentando desconstruir, que na verdade é essa a ideia da desconstrução, que é a desconstrução do texto, para nos levar a lugar nenhum, para nos ficarmos órfãos do texto. Então, os códigos gramaticais, as enciclopédias, as convenções e as histórias são sempre importantes para uma leitura competente. E é isso que faria, segundo o nosso autor, faria possível nós interpretarmos com um certo grau de presteza, embora a obra estivesse sempre aberta e nós fôssemos sempre desafiados a realizar essa interpretação, sem, claro, a pretensão de uma superinterpretação.